resolver a equação cotangente de 2x que divide pela cotangente de x mais cotangente de x que divide pela cotangente de 2x mais 2 igual a zero. Então, inicialmente, eu tenho que olhar na expressão dada, saber se a expressão dada tem alguma restrição. Se tiver restrições, eu tenho que fazer essa referência no meu rascunho, tá? Mas é que eu não faço, simplesmente vou falar. Já sabemos que o denominador não pode ser igual a zero, não é? O que isso significa? Isso significa que a cotangente de x tem que ser diferente de zero, a cotangente de 2x também tem que ser diferente de zero. E vocês poderiam resolver muito rapidamente, não é? Estas expressões. Portanto, cotangente de x diferente de zero, isso significa que o cosseno de x que divide por seno de x tem que ser diferente de zero. Tá? E, então, seno de x é diferente de zero, significa que x tem que ser diferente de πk, para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E cosseno de x diferente de zero, isso significa que x tem que ser diferente de π meio, não é? Mais πk, para todo e qualquer k pertencente também ao conjunto dos números inteiros. Para a cotangente de 2x, também tem que ser diferente de zero. É só vocês olharem para a cotangente de x diferente de zero e depois dividirem, não é, por 2. Que vocês teriam cosseno de 2x, que divide por seno de 2x diferente de zero. E então, seno de 2x diferente de zero, isso implica que 2x tem que ser diferente de πk para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, x tem que ser diferente de π meio k para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E cosseno de 2x diferente de zero, isso implica que x tem que ser diferente de π quarto, né, mais π meio k para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Aqui eu estou usando uma única letra k, não é uma única constante k, mas poderiam utilizar, portanto, L, N, etc, etc. Tá? Vocês poderiam escolher ali outras letras. Então, eu já sei de antemão que eu tenho que excluir esses conjuntos de valores de x. Então, se eu encontrar esses valores, tem que ser excluídos, tá? Mas eu não faço referência, porque eu já resolvi esse exercício e sei que não encontrarei esses valores. Mas vocês poderiam muito bem nos vossos rascunhos, até porque se tivéssemos que corrigir, né, de forma rigorosa, é necessário que vocês representassem aí nos vossos rascunhos essas restrições. É necessário que vocês escrevam ali nos rascunhos cotangente de x diferente de zero, cotangente de 2x diferente de zero, para que haja uma resolução mais rigorosa. Então, depois disso, eu vou achar denominador comum, tá? Aqui eu tenho cotangente de x, cotangente de 2x, aqui eu tenho 1. Tá? Então, o que eu faço? Vou trocar os denominadores e eu não tenho nada, vou multiplicar o produto tanto dessas duas expressões. Então, nesse contexto aqui, falta a cotangente de x, que multiplica pela cotangente de 2x. Aqui, falta simplesmente cotangente de x, e aqui falta cotangente de 2x, para que essas expressões tenham o mesmo denominador, então, tenham um único denominador. Então, isso é que eu faço. Vou multiplicar cotangente de 2x pela cotangente de 2x, isto é igual a cotangente ao quadrado de 2x, mais cotangente de x, que multiplica pela cotangente de x, é igual a cotangente ao quadrado de x, mais 2 cotangente de 2x, que multiplica pela cotangente de x, e divide pela cotangente de 2x, que multiplica pela cotangente de x, é igual a zero. Como eu já disse que a cotangente de x e a cotangente de 2x devem ser diferentes de zero. Tá? Eu já disse que separadamente cada uma dessas expressões devem ser diferente de zero. Então, eu posso pegar neste produto e multiplicar aqui por zero e dar a zero e continuar a resolver simplesmente a expressão do numerador. Então, isso é que eu faço, sistema cruzado, e obtenho a seguinte expressão. Cotangente ao quadrado de 2x mais cotangente ao quadrado de x mais 2 cotangente de 2x, que multiplica pela cotangente de x, é igual a zero. Se olharmos bem para esta expressão, nos vai recordar o desenvolvimento do quadrado de uma soma. Aqui eu tenho cotangente ao quadrado de 2x, cotangente ao quadrado de x, mais 2 vezes o produto dessas duas expressões. Então, este é o quadrado da soma dessas duas expressões. Ou seja,
cotangente de 2x mais cotangente de x, tudo isso ao quadrado é igual a zero. Extraio raiz quadrada em ambos os membros, né? E obtenho então que cotangente de 2x mais cotangente de x é igual a zero. O que é isso de cotangente de 2x? Então, isso aqui é o arco duplo da cotangente. Existe uma fórmula que diz que a cotangente de 2x, o arco duplo da cotangente, é igual a cotangente ao quadrado de x menos 1 e divide por 2 cotangente de x. A cotangente de x. Então, substituo essa expressão no lugar da cotangente de 2x. Então, obtenho então que cotangente ao quadrado de x menos 1 que divide por 2 cotangente de x mais a cotangente de x é igual a zero. Em diante, acho mais uma vez denominador comum. Eu tenho um subentendido, é só vocês trocarem. Tá? E aqui o zero também multiplico por 2 cotangente de x para depois ignorar este denominador. Então, obtenho que 3 cotangente ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Por que 3? Porque aqui eu vou multiplicar cotangente de x pela cotangente de x, vai dar cotangente ao quadrado de x, vezes 2 vai dar 2 cotangente ao quadrado de x, mais 1 vai dar 3 cotangente ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Então, aqui vocês poderiam observar que poderiam cair numa diferença de 2 quadrados, ou então isolariam a cotangente de x diretamente. Este 1 está aqui a subtrair, passa a somar, né? Então, isto que eu vou fazer, não vou aplicar mais diferença de quadrado nenhuma. Então, digo que cotangente ao quadrado de x é igual a 1. Então, este texto aqui ao multiplicar passa a dividir, portanto, a 1 terço. E em diante, extraio raiz quadrada em ambos os membros, mas atenção, né? Com dois sinais, tá? Então, obtenho então que cotangente de x é igual a mais ou menos 1 sobre a raiz quadrada de 3, que é equivalente a raiz de 3 sobre 3. Encontrei dois valores da cotangente, tá? Dois valores, valor positivo e negativo. Então, como é que eu posso encontrar a solução neste caso, quando encontro dois valores da cotangente, portanto, um valor positivo e um valor negativo? É simples, vamos inicialmente recordar que a cotangente de x é igual, né, a 1 sobre a raiz quadrada de 3, quando o arco, nesse contexto, o ângulo for π terço. Π terço é que é correspondente a 60 graus. Então, a cotangente de 60 graus é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3. Então, como nós temos aqui o sinal positivo e negativo, então posso fazer essa correspondência inicialmente. A cotangente de x é igual a mais ou menos a cotangente de π terço. Em diante, vou no círculo trigonométrico. É isso que eu fiz referência no exercício anterior. E vocês podem não fazer essa correspondência, mas vocês no círculo trigonométrico, vocês poderão representar isso, tá? Então, tem um círculo trigonométrico, 0, π meio, π, 3π meio, aqui eu tenho 2π. Onde é que a cotangente é positiva? O que é isso de cotangente? Cotangente, num certo arco, é o cosseno sobre o seno. Então, o seno e o cosseno são positivos aqui no primeiro quadrante. Tá? Então, a cotangente é positiva aqui no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, onde o cosseno e o seno são negativos, tá? Porque a divisão de negativo por negativo vai dar positivo. E ela é negativa aqui, tá? A cotangente é negativa aqui no segundo e quarto quadrante. Então, no primeiro e terceiro quadrante, cotangente e a tangente são positivos. E no terceiro e no segundo e quarto quadrante, a tangente e a cotangente são negativos, tá? E o que é isso de cotangente? Cotangente vai ser, na realidade, essa distância, né, na horizontal. Portanto, vão ter que traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos e essa distância na horizontal é que vai representar, portanto, a cotangente. Enquanto a tangente representa esta distância, esta reta paralela ao eixo dos senos, né, que vocês devem traçar aqui uma reta, a cotangente é o oposto. Portanto, é uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Então, isto é que eu vou fazer. Não é? Inicialmente, tenho aqui que representar este valor, este arco, não é? π terço. Π terço é 60 graus. Então, aqui eu tenho 30 mais 30, 60 graus. Então, π terço. Como eu tenho... estou a falar da cotangente de x, cotangente, que eu já sei que a cotangente é portanto, esta reta, não é?
tenho que traçar uma reta paralela à reta dos cossenos, e essa distância, portanto, é que vai ser, portanto, a cotagente. Então, o que é que eu vou fazer? Inicialmente já projetei este valor onde, nesse contexto, a cotagente é negativa, não é? Aqui eu tenho o valor positivo da cotagente e aqui eu tenho o valor negativo da cotagente. Então, π terço menos π terço. É simetria, meus caros, é simetria. π terço está à direita, não é? E à esquerda, menos π terços. Tá? Ou poderiam somar, não é? π terço mais π terço daria 2π terços. Tá? 2π terços, cotagente de 2π terços também seria igual a cotagente de menos π terços. Tá? Então, essa é uma questão de simetria. Aqui eu estou a trabalhar com simetrias. E vocês poderiam encontrar respostas totalmente diferentes. Do tipo, ao invés deles utilizarem menos π terço, poderiam utilizar 2π terços. Então é a mesma coisa, tá? Ok, então vou projetar, porque se eu simplesmente unir, portanto, traçar uma reta horizontal, eu não estaria a representar cotagente, estaria a representar, nesse contexto, não é? Se tivesse que traçar uma reta na horizontal, estaria a representar o seno. Se tivesse que traçar uma reta na vertical, estaria a representar o cosseno. Se tivesse que traçar uma reta aqui, não é? Nas origens, portanto aqui, paralelamente ao eixo dos senos, estaria a representar a tangente. Mas como estou a representar a cotagente, eu tenho que traçar linhas, portanto, de modo que essas linhas cruzam, não é? Tocam, interceptam nesta reta horizontal, tá? Esta reta vermelha. Então, eu traço aqui uma linha que vai interceptar aqui. Isso quer dizer que a cotagente de π terço é essa distância aqui, tá? Essa distância. E, ao mesmo tempo, a cotagente de menos π terço é essa distância. Essa distância positiva e essa distância negativa. Então, praticamente já resolvi o exercício. Eureka! Eu tenho aqui dois arcos, né? E para exprimir esses valores, já sei que x não caiu, portanto, esse conjunto de valores não cairá aqui em π meio, não cairá em 3π meio, não cairá em π, não cairá em 0 ou 2π. Então, são aqueles valores que eu fiz referência que é necessário serem, que necessitava, não é, de uma exclusão, necessitava de uma exclusão, deveriam ser excluídos, tá? São valores que devem ser excluídos. E podemos observar que nunca cairemos nesses valores. Então, podemos muito rapidamente dizer que x é igual, portanto, utilizarmos a fórmula para exprimir a solução de uma equação trigonométrica do tipo cotagente, que é sempre adicionar πk. Então, podemos dizer que x é igual a mais ou menos π terços mais πk, para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Portanto, são esses dois valores, não é? E adicionamos aí uma meia volta e multiplicamos por esse número de volta. Então, esta é a solução desta equação trigonométrica. Se tiverem dúvida, basta substituir esses valores. Portanto, atribuam valores para k. K pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc, etc. E verão que este membro esquerdo é igual ao membro direito. E se vocês resolverem, ou se tiverem uma dúvida em casa, né? Portanto, se vocês tiverem uma dúvida, podem escrever aí nos comentários. Ou se vocês resolverem em casa utilizando um outro método e encontrarem esta ou outras soluções, também podemos discutir aí nos comentários. Então, esta foi a resolução de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.